Manhã Band News iniciando, dou mais uma vez as boas-vindas a você, falando já sobre o noticiário político e com uma entrevista mais do que especial e muito própria para esse momento, levando em conta a ida do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para o PSD. Ele que era da União Brasil. Isso mexe com o cenário das eleições 2026. O partido tem agora, para você ter uma ideia, alguns presidenciáveis e todos governadores bem avaliados. Além de Caiado, tem o Ratinho Júnior, do Paraná, e também Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. E é com ele que a gente conversa agora, junto com a Tayane Mello, que está em Brasília. Governador, muito obrigado por aceitar o convite da Band News TV. Um ótimo dia ao senhor. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço aqui da Band News para a gente poder conversar um pouco aí num ano que vai ser bastante intenso na movimentação política, né? Sem dúvida. Tayane Mello, então, já aparecendo aqui na nossa tela. Eu queria iniciar, viu, Tayane, fazendo uma pergunta bem direta ao governador. Governador, a gente sabe, né, das suas pretensões à presidência da República já há alguns anos, inclusive na última tentou fazê-lo, no fim não teve sucesso naquela pré-candidatura e foi reeleito como governador do Rio Grande do Sul e, como eu disse aqui, com uma alta avaliação atualmente. Ainda assim, o cenário já era bastante complicado, né? Levando em conta que a direita, vamos colocar aqui a parte mais bolsonarista, tenta se fiar em um candidato que é Flávio Bolsonaro, já que o pai dele está preso e não pode concorrer. E isso pode tirar muitos votos de uma centro-direita que o senhor representa. Além disso, dentro do seu partido já havia ali o Ratinho Júnior, que também é um candidato bastante forte, obviamente também bem avaliado aí no sul do país. E agora tem um outro candidato bem avaliado, que é Ronaldo Caiado. Todos esses fatores não dificultam ainda mais a sua possibilidade de realmente lançar uma candidatura? Olha, João, deixa eu colocar muito claro aqui, né, que talvez não seja, às vezes, compreendido, porque o que se espera de políticos é que busquem atender às suas próprias aspirações. E claro que a gente tem, né? Eu sempre digo, olha, tanto quanto um jornalista num jornal no interior, numa cidade pequena, almeja, quem sabe um dia virar um âncora de um telejornal nacional, como na Band News, naturalmente, alguém que está na política como eu, que fui vereador, presidente da Câmara Municipal, prefeito, governador, olho para a presidência da República. É claro que é uma aspiração legítima, mas a minha aspiração como brasileiro é muito maior do que a minha aspiração pessoal, individual, porque não é sobre atender a minha aspiração, é sobre o país, é sobre o Brasil. Então, é claro que a vinda do governador Caiado para dentro do partido, para dentro de um processo de decisão, de uma candidatura dentro do partido, traz um grau um pouco maior de complexidade nesse debate interno, mas a candidatura que emergir deste processo sai muito fortalecida, né, para poder fazer o enfrentamento de uma eleição que não é simples, dentro de dois polos que têm figuras ou nomes conhecidos. Uma delas, a do presidente da República. O presidente Lula vai para a 7ª eleição em 10 processos eleitorais, em 10 eleições. O Lula, concorrendo na próxima, terá concorrido em 7 eleições. Tentou concorrer em 8, não foi, né? Se ele não tivesse preso lá em 2018, teria sido candidato. E as outras duas únicas eleições que ele realmente não esteve, ou não pleiteou estar na eleição, foram as da Dilma. E mesmo assim teve um papel muito importante. Então, do outro lado, o sobrenome do Bolsonaro, seja agora não mais com o nome do pai, que está preso com o seu filho. Claro que é um processo eleitoral complexo. Então, a gente, para dentro do partido, vai ter que fazer essa discussão, definir candidatura, mas a candidatura que emergir será fortalecida para representar um campo democrático que respeita as instituições e que tem uma visão do centro para a direita, né, de reformas, de reestruturação fiscal, de recuperação da credibilidade do país, de enfrentamento da criminalidade com força, para trazer ao Brasil uma nova perspectiva de futuro. Então, como eu insisto aqui, é claro que, né, a minha aspiração, como eu falei, é legítima, mas ela se subordina ao interesse nacional, antes de mais nada. Acho que posso ser um grande protagonista, sim, liderar um projeto, mas respeito muito meus colegas de partido aí, o Caiado, que está entrando, tem um governo bem avaliado em Goiás, o governador Ratinho, também um governo de profundas transformações. A gente vai ter que ser capaz de entender o que melhor o contexto eleitoral vai demandar como perfil de candidatura. Porque não é discussão sobre a capacidade individual de cada um. A capacidade de cada um já está testada e provada nos nossos governos, nos nossos estados. Não é sobre a discussão da capacidade
política individual, é sobre o entendimento de quem, nas circunstâncias que a gente está vivenciando, política e eleitoral no Brasil, melhor possa canalizar essa expectativa do eleitor, ter êxito no processo eleitoral e liderar o país. Por favor, Tayane. Oi, governador, ótimo dia ao senhor. Tayane Mello aqui de Brasília. O senhor vem falando, né, que ainda não foi decidido quem vai ser aí o nome para representar o PSD. Já tinha no radar, então, o senhor e o Ratinho Júnior do Paraná. Agora, Caiado, mais um aí na disputa, mas essa decisão não vai ser por agora, a gente sabe que tem um tempo ainda em abril, mas a gente tem visto os três, né, vocês três bastante reunidos nesses últimos dias e já dá para ter um panorama de qual vai ser o tom do PSD nessa campanha presidencial. O que vocês pretendem fazer de diferente para superar, por exemplo, Flávio Bolsonaro, né? Para um de vocês três, então, sair vitorioso nessa campanha presidencial? É uma alternativa, é uma terceira via, mas de que modo essa estratégia vai ser montada a partir de agora? Qual vai ser o tom desse discurso, os principais projetos? Qual vai ser o foco, então, de vocês nesse sentido? Olha, Tânia, eu entendo particularmente de que não se trata de conversar com eleitores apenas de um lado, né? A gente tem que conversar com os brasileiros em geral. Muita gente votou no Lula nas últimas eleições sem estar feliz com esse voto, mas votou porque não admitia a continuidade do governo do presidente Bolsonaro com a forma como ele geriu a pandemia, por exemplo, né, com manifestações de desumanidade, de falta de compaixão, com as pessoas que estavam sofrendo um momento duríssimo aí da nossa história, da humanidade, no enfrentamento da pandemia. De outro lado, muita gente votou no Bolsonaro, também sem estar feliz com o seu voto, mas queria evitar o retorno ao poder do Partido dos Trabalhadores, que protagonizou os maiores escândalos de corrupção da nossa história recente do Brasil, e do presidente Lula, que estava, inclusive, preso até um tempo anterior e recuperou os seus direitos políticos, não porque tenha sido inocentado, vamos lembrar aqui, né, mas porque houve uma mudança de compreensão no STF sobre a competência do foro para a decisão a respeito do presidente Lula. Então, realmente, muitos eleitores votaram num ou no outro candidato sem estarem felizes. Então, não se trata de conversar apenas com um campo político ou com outro, é de conversar com os brasileiros para oferecer um caminho novo, né? Que possa olhar para aquelas pautas que hoje são apropriadas pela direita, como é o tema da segurança pública, que vai ser importante, né? Que vai exigir a demonstração de capacidade de liderança forte no combate ao crime organizado, e todos nós temos bons exemplos para mostrar. Aqui no Rio Grande do Sul, nós reduzimos fortemente a criminalidade. O Estado tem vivenciado os anos mais seguros da sua história. Somos o Estado mais seguro para se andar com um celular na mão, com o menor número de roubos per capita de celulares, por exemplo. Reduzimos 60% homicídios, reduzimos 80% roubos a pedestres, reduzimos 90% roubos de veículos, para dar apenas um exemplo. Então tem que ter firme combate ao crime. Mas, de outro lado, uma pauta que foi apropriada pela esquerda, do cuidado social, né, da proteção aos mais vulneráveis, de uma agenda que respeita a diversidade, né, também são importantes. E nós também temos exemplos, e aqui no Rio Grande do Sul também temos exemplos, como o primeiro programa de devolução de imposto para as famílias de baixa renda. Todas as famílias, 600 mil famílias que estão no cadastro único aqui, recebem de volta o imposto que pagam, o ICMS, num cartão que melhora a sua capacidade financeira, portanto, de compras, e consegue melhorar a qualidade de vida dessa população, para dar apenas um exemplo entre tantos. Então, eu insisto, né, acho que é uma conversa que precisa ser feita para além da polarização. A polarização que está aí colocada insiste num debate muito simples, raso e que não resolve o problema da vida das pessoas. Eles querem simplesmente convencer que merecem o voto do eleitor para destruir ou impossibilitar o adversário do outro polo. Ou seja, a missão do Lula é evitar Bolsonaro, a do Bolsonaro é tirar Lula, mas e os problemas dos brasileiros? Né? Quer dizer, é sobre destruir um ao outro, mas quem é que constrói um Brasil no meio dessa confusão toda, dessa briga toda? Pouco eles respondem. Então é isso que nós queremos debater. Governador, naturalmente, né, na disputa eleitoral, o senhor terá que fazer críticas a um lado e a outro
como tem feito aqui na entrevista, ainda que sejam críticas baseadas ali em mais moderação do que estamos acostumados a ver nos últimos anos em nosso país. No entanto, há uma questão que recai bastante sobre o PSD, que é, por exemplo, a presença no próprio governo Lula e a manutenção dessa presidência, mesmo com desta participação na atual presidência, mesmo com os planos de lançar a sua candidatura própria e em oposição ao governo atual. Então, tem lá ministérios importantes, inclusive com Alexandre Silveira, por exemplo, e há também a possibilidade, até o próprio governador Ronaldo Caiado citou, sobre as chances de o PSD local, no Ceará, na Bahia, apoiar candidatos do PT. E ali ele disse que teria a liberdade de apoiar outros candidatos que não estejam alinhados com essa agenda do governo Lula. Mas fato é que a pergunta que fica é a seguinte: não seria um discurso duplo no nível nacional fazer uma coisa e, num outro nível, fazer uma outra coisa? Como que o público, o eleitor, vai avaliar, na sua opinião, esta posição já tomada pelo PSD, aparentemente? Olha, o Brasil é um país de dimensões continentais, plural, diverso, complexo sistema político eleitoral que a gente tem. E em 2022, o PSD optou, eu não estava ainda no PSD, o PSD optou por não ter uma candidatura própria à presidência da República. Naquele contexto, muitos dos seus líderes políticos apoiaram Bolsonaro, tantos políticos também, lideranças políticas do PSD, acabaram apoiando o presidente Lula. E no momento que o presidente Lula se elege, esse grupo que esteve com Lula, naturalmente, busca ajudar na governabilidade, dando a sua contribuição através do governo, a sustentação das ações políticas do governo. Eu divirjo, discordo, né, e manifesto de forma clara as minhas divergências com o governo do presidente Lula. Talvez a minha diferença, no que você mencionou aqui sobre as críticas, é porque eu insisto em fazer a manifestação da crítica política, né, sobre a diferença da forma de ver as coisas, de organização da máquina pública, das políticas públicas. E se tiver a oportunidade de ser esse candidato, farei isso consistentemente num processo eleitoral, porque eu não defendo que haja uma candidatura de contemporização, de uma candidatura de centro que tente simplesmente contemporizar as diferenças aqui e ali. Eu defendo uma candidatura de centro para polarizar com os dois polos. Mais ou menos, vamos sair de um sistema bipolar para um sistema tripolar. Né? Nós vamos ter um terceiro polo, sim, para mostrar não que um é do mal ou que a gente é do bem, mas para poder mostrar justamente as inconsistências desses dois polos que não resolvem os problemas do Brasil. Ficam lutando um contra o outro, não entregam soluções para os problemas da população. A gente tem que saber polarizar no processo eleitoral também. Quero agradecer ao governador Eduardo Leite. Claro que temos muitas outras perguntas a fazer, a Tayane sem dúvida também, mas por questão de agenda temos que nos despedir. Mas fica aqui o convite, certamente, não é, Tayane, para que o governador volte a falar com a gente. Muito obrigado.